Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 é o texto que nós vamos ler juntos, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20. Sempre encorajo você a abrir a sua Bíblia, porque ao abrir a sua Bíblia, você não fica apenas com o que você ouve ou vê aqui na igreja, mas você fica também com a palavra de Deus que é ministrada ao coração de todos nós. Então é Filipenses capítulo 4, produção, 4, de 10 a 20. Filipenses 4, versículos 10 a 20, é a palavra de Deus que nós vamos ler juntos agora em nome de Jesus. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha que maravilha, que forma extraordinária para começar um texto. Vamos lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Por quê, irmãos? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas. O bastante, essa frase é importante, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Ouça outra vez. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Leia comigo, aonde você estiver, o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso tema de hoje está aqui fincado no versículo 19. Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Eu fiz questão de dar ênfase em algumas partes para que você possa se conectar a isso de uma forma bastante clara. Deus supre as nossas necessidades, é o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Do 10 ao 20, nós temos algumas lições importantes que vão nos ajudar a chegar no 19. A chegada ao 19, a gente não pode cair num texto de paraquedas. Você já sabe aquela história, que a pessoa caiu de paraquedas, não sabe para que lado vai, pega apenas uma palavra e diz, não, é isso aqui que eu ouvi, ou uma história que você ouviu, ou aquilo que as pessoas dizem, não, fulano pegou o bonde andando. Então, escuta, para chegar no 19, para chegarmos aqui ao 19, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, nós temos que passar por algumas etapas, algumas fases, como se pudéssemos pensar em algumas estações. E a primeira estação pela qual nós vamos passar, a primeira parada é na estação cuidado. A primeira parada é na estação cuidado. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Quem não lembra de um clássico da nossa música evangélica recente, Deus cuida de mim, na voz de Kleber Lucas, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Nós temos inúmeros exemplos, inúmeras histórias em que nós podemos lembrar o quanto Deus esteve ao nosso lado, numa hora em que nós sabemos que nós não podíamos fazer absolutamente nada. Vou te dar um outro exemplo. Deus cuida de nós muitas vezes com pessoas, através de pessoas queridas e amadas. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que, num determinado momento estratégico, necessário, muito importante da minha vida, elas apareceram.
E elas se manifestaram de uma forma extraordinária, e eu vi, através da vida delas, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Deus estava cuidando de mim através da vida delas. Deus cuida de nós e nos dá oportunidade para cuidar. Deus cuida de nós e nos dá oportunidade para cuidar. É um ciclo maravilhoso. Deus cuida de você. Você está aqui, ó. Deus cuidou de você. Você cuida de alguém. Mas você cuida de alguém não é porque você é uma pessoa boazinha, caridosa, especialíssima. Você cuida de alguém porque Deus está cuidando de você. Deu para entender esse ciclo aqui importante? Veja, uma das expressões mais importantes de amor é o cuidado. O cuidado é uma expressão de amor. O Evangelho nos ensina a cuidarmos uns dos outros, a cooperarmos, a apoiarmos, a sustentarmos uns aos outros. Isso para nós fica muito claro. Na famosa parábola do bom samaritano, Jesus conta uma história de uma coisa muito ruim, muito sofrida, mas que já era praxe naquela época. Naquela época já haviam salteadores que tomavam as pessoas, tiravam das pessoas os seus bens, e não apenas tiravam os seus bens, mas eles acabavam com a vida da pessoa. Então eles pegaram alguém, pegaram uma pessoa, tiraram dela os seus bens, arrancaram dela os seus bens e depois bateram nela. E essa pessoa ficou no estado de semi-morto, ou seja, ela ficou desfigurada, ela ficou destruída, ela não tinha forças em si, não havia nela forças suficientes para se levantar. Você conhece a parábola e sabe que passam 3 pessoas, pelo menos. Passa ali um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. Cada um que passa reage de uma forma. Os 2 primeiros, eles olham e passam ao largo, ou seja, eles desviam, eles vão para longe, porque eles não querem ter nenhum tipo de contato com aquilo que está acontecendo ali. E aí que Jesus faz o destaque do samaritano. O samaritano, ele para, ele vê a história, ele vê o quadro, ele para, ele cuida da pessoa, ele cuida, ele sara as suas feridas, ele pega a pessoa, coloca sobre o seu animal, leva até uma hospedaria, deixa a pessoa, deixa a conta paga. E um parêntese aqui importante, que é o seguinte: por hipótese, esse homem faz essa boa ação toda maravilhosa e deixa na hospedaria e vai embora sem estar paga. Quando chegasse a conta da hospedaria, aquele homem teria que assumir a sua despesa, ainda que ele tivesse que se tornar escravo. Então veja que não foi uma coisa qualquer, não foi uma coisa simples, não. Ele pega aquele homem, ele cuida dele, e ao cuidar dele, ele leva para aquela hospedaria, ele paga a sua despesa e ainda avisa: se sobrar alguma coisa, se faltar alguma coisa, se tiver uma conta a mais, eu pago na volta. Essa expressão que Jesus conta para alguém que está um inquirindo, que quer colocá-lo à prova, quando Jesus fala sobre a nossa relação com o próximo, ele está nos ensinando que sempre haverá quem precise de cuidado e sempre haverá quem tem que cuidar. O cuidado cuida, quem é cuidado vai cuidar de uma forma especial. Nesse texto aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, destaca que a igreja em Filipos investia em cuidados a seu favor. E veja que o texto diz que não foi apenas uma vez, mas esta é uma ação que começa a fazer parte de uma comunidade que se sente cuidada pelo Senhor. Cuidados cuidam. Agora, imagine comigo. Qual o impacto numa cidade? Vamos dar um exemplo mais curto aqui. Qual o impacto numa rua? Qual o impacto numa rua? Ou mais próximo ainda, qual o impacto num condomínio em que todos os cristãos que estão ali tivessem a consciência de que eles foram chamados por Deus para cuidar das pessoas, para cuidar do próximo, para cuidar dos necessitados, para cuidar de quem está passando algum tipo de aflição. Pensa nisso numa escala que vai se ampliando e vai se multiplicando, como se em cada janela onde mora um cristão, dali pudessem sair palavras boas e abençoadoras, ou como se nós fizéssemos uma campanha pela paz, e disséssemos assim: olha, onde há um cristão, que ele apareça na janela com uma bandeira branca, um pano branco, uma toalha branca, um lençol branco, qualquer coisa, uma camisa branca, e aí você vê aquela cena bonita, pessoas por todos os lugares, as camisetas tremulando, balançando. Não é bonito ver isso?
Não é interessante quando a gente vê uma série de manifestações, onde a gente consegue visualizar isso? Agora pensa comigo, imagine se cada cristão nascido de novo, que já foi cuidado pelo Senhor, também pudesse olhar para fora e resolvesse cuidar das pessoas como ele foi cuidado pelo Senhor. A igreja de Filipos nos dá um lindo exemplo, porque eles desenvolveram a prática e devolveram uma prática maravilhosa de cuidarem das pessoas. Agora pense comigo, o que é que nos impede de cuidar do próximo? Quais são as barreiras, quais são os obstáculos que se colocam entre nós e o próximo e nos impedem de ajudar o próximo? Qual é o problema que acontece que nos faz olhar somente para a nossa vida e viver de forma umbilical, preocupados apenas com o nosso sustento ou o nosso futuro? Quero dar 2 exemplos aqui. Não há como negar a importância dos cuidados renovados da igreja de Filipos ao ministério exercido pelo apóstolo Paulo. As contribuições que Paulo recebeu por mão de Epafrodito, nesta ocasião aqui, elas trouxeram para o coração do apóstolo alegria. E a alegria do apóstolo é dupla. Não é apenas porque as suas necessidades e de quem com ele andava eram supridas, não. Mas era que a igreja de Filipos havia aprendido. Aquela comunidade plantada pelo apóstolo Paulo, instruída pelo apóstolo Paulo, ensinada, ela via na ação dele, mas via também no exemplo de Cristo, uma série de cuidados especiais com o próximo. E aqui está uma marca, ou um marco do cristianismo. Um dos marcos do cristianismo é cuidar das pessoas. Isso é evangelho de Jesus Cristo. Não estou falando de igrejismo, estou falando de cristianismo. Eu não estou falando de quem vive mergulhado num ambiente religioso, mas não jorra isso, não transmite isso, apenas quer receber, dá, é só isso. Mas o Evangelho não nos ensina isso não. O Evangelho nos ensina a servir e a caminhar de uma forma linda. A igreja de Filipos estava gerando ao coração do apóstolo Paulo a alegria de ter o seu sustento, de ter as suas necessidades supridas, mas sobretudo a alegria de ver que a igreja entendeu que houve um clique, houve um processo de instrução, de orientação, e o Espírito Santo fez isso de uma forma maravilhosa. E veja que o versículo 18, pode ler no texto aí, o versículo 18 mostra que para a igreja de Filipos, aquilo era uma oferta suave. Olha a expressão que Paulo utiliza, veja bem, aroma, finalzinho do versículo 18, o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? Então presta atenção, por favor, eu não vou ajudar fulano quem não merece. Eu não vou ajudar Beltrano porque não merece. Não vou ajudar Ciclano, que uma vez eu ajudei, ele nem agradeceu, pelo contrário, ainda ficou bravo comigo, porque o que eu dei não estava bom, segundo ele. Muita gente faz isso. Outra gente recebe uma benção e diz, é só isso? É só isso aqui? Mais nada não? Não tem mais alguma coisa? E aí a pessoa fica indignada, afinal de contas, eu estou ajudando a pessoa. Mas a igreja de Filipos, o texto, a história bíblica, o cristianismo nos ensina que toda a nossa ação para o próximo é para Deus. Então eu não ajudo alguém para receber de alguém o cumprimento. Eu não ajudo alguém, eu não cuido de alguém para receber desse alguém o obrigado. É claro que a gente quer receber, é claro que a ingratidão machuca, mas veja, eu não estou, você não está, nós não estamos cuidando da pessoa pela pessoa, nós estamos cuidando por causa do Senhor. É um princípio estabelecido na palavra de Deus. Nós ofertamos, nós cuidamos como aroma suave, uma oferta aprazível a Deus. Isso muda por completo a nossa perspectiva. Vou te dar um segundo exemplo nessa mesma linha. Mais recentemente você tem visto uma série de ações na comunidade norte-americana e no planeta inteiro, as inúmeras marchas e passeatas e manifestações em razão de uma morte absurda,
onde essa cena que já explodiu para o planeta inteiro, mostra um homem que já estava algemado, sendo pressionado no pescoço por um soldado, por um policial, e este homem que estava ali embaixo era o George Floyd, um homem negro, e o policial, que eu não sei o nome, era um homem branco, que estava ali pressionando, e a última frase do George Floyd foi: eu não consigo respirar, eu não posso respirar. Essa expressão, ela ecoou. Daí vieram várias marchas e passeatas com uma frase que tem sido repetida: vidas negras importam. E eu trago essa história para te lembrar de um princípio bíblico muito importante, que é o Imago Dei. Imago Dei é a imagem de Deus. O pastor Tim Keller elabora numa de suas obras o seguinte conceito: todo o nosso trabalho de misericórdia, todo o nosso trabalho de justiça, ele é feito nessa perspectiva de que nós somos iguais, nós temos necessidades iguais, nós temos fragilidades iguais. Então, esta ação nossa, ela é muito importante ser entendida, porque nós somos iguais, à mesma imagem e semelhança, à imagem de Deus, a Imago Dei. O pastor Martin Luther King, num dos seus belos sermões, sobretudo numa época onde os direitos civis estavam sendo conquistados, como hoje ainda estão sendo na cultura norte-americana e no país inteiro, e aqui no Brasil, o respeito a todas as pessoas, a ideia de que não há superioridade, não há diferença entre nós. Aliás, vou fazer um parênteses aqui: o racismo é uma das coisas mais absurdas. Mas se ele acontece no meio cristão, ele é mais absurdo ainda, porque é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Não se pode nem pensar nessa possibilidade. Mas eu quero falar com você que no fundo pensa assim. Que no fundo tem as suas restrições. Diante de Deus, peça perdão, porque isso é pecado. Isso é pecado. Tratar alguém como inferior, na perspectiva bíblica, é pecado. Fechei o parênteses. Pastor Martin Luther King então prega, e ele traz essa perspectiva do Imago Dei, da imagem de Deus, para dizer o quanto os direitos para todos era absolutamente importante, numa época em que havia lugares, inclusive escolas para negros e para brancos, ônibus. Depois eles se misturaram. Quando esses ônibus se misturaram, numa ocasião muito icônica, uma senhora negra estava sentada no lugar no espaço reservado aos negros. Chega um homem branco, está de pé, e aí ele pede o lugar dela. Ela diz: eu não vou dar o lugar para você, porque esse lugar aqui é de negro, eu estou sentado no meu lugar. Ela não estava dizendo não para uma pessoa que precisava. Era um homem forte, saudável, que queria o lugar dela, só porque ela era negra. E ela disse: eu não saio. O ônibus para, o motorista vem. O motorista disse: senhora, a senhora sai, porque aqui é o lugar dele. Não vou sair, esse lugar é meu, esse lugar é do negro. Eu estou aqui no meu lugar, não estou atrapalhando, não estou tirando o lugar de ninguém. Esse motorista disse: vou chamar a polícia. Chamou a polícia veio, levou essa mulher, e essa mulher foi presa. E na noite que essa mulher foi presa, dona Rosa Parks, explodiu esse movimento, que já vinha num crescente, mas trouxe à tona uma questão clara. Dona Rosa, cristã, a reunião da noite que reuniu os líderes principais numa igreja, Martin Luther King, pastor. Veja como o cristianismo está atrelado a essa ideia de que não pode haver nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esta é a perspectiva bíblica cristã. Imago Dei. Cuide. Cuidar do outro é um exercício do cristianismo. Cuida do outro quem sabe ser cuidado por Deus. Pessoas cuidadas pelo Senhor deixam a zona de conforto do comodismo. Vamos lá. Deus cuida de nós. Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós e nos dá a oportunidade para cuidar. Uma segunda abordagem que eu queria que você pensasse comigo: Deus nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Essa aqui é muito difícil, porque a primeira, eu acho que nós já estamos embalados, a gente consegue avançar, empurrado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos. Agora essa aqui, a luta é mais completa. Deus nos ensina a viver contente em
toda e qualquer situação? Ah, pelo amor de Deus, minha gente, calma aí. Pergunta inocente. Do que você realmente precisa para viver? Do que você realmente precisa? Se você fizesse uma lista de coisas que você realmente precisa, você precisa, mas não precisa tanto assim, e das que são dispensáveis. Ao longo do tempo você vai ver que para viver não precisamos de muito pouca coisa. Mas nós estamos num crescente em que a gente vai acumulando as coisas, nós vamos querendo uma série de coisas, e quando nós não temos essa coisa, nós deixamos de ficar contentes. Esse é um grande perigo para a nossa vida. Eu creio que o apóstolo Paulo frequentou uma escola, que eu preciso me matricular nela. Avalie se você também precisa. Ele se matriculou na escola do contentamento. Ele se matriculou na escola do contentamento. Eu estou precisando muito de frequentar essa escola. Se você acha que você precisa, você vai se inscrever comigo nessa escola. Não me pareceu ser fácil para ele, Paulo, como não é fácil para ninguém. É hábito dizer que uma ascensão social muito rápida não permite um amadurecimento. Estava com alguns jogadores e ex-jogadores de futebol numa reunião, e um deles disse assim: olha, é impossível para um jogador de futebol que ganha uma mixaria num dia, e de repente no outro dia ele vai ser milionário. A distância entre esse primeiro dia e o segundo dia é muito curta. E não há como se preparar emocionalmente, intelectualmente para isso. Isso é um susto. A ascensão social, ela precisa ser gradativa, porque no processo dela crescer, você vai se habituando, você vai se acostumando. E para subir que é bom, hein? E para descer? Você está lá no topo da pirâmide, está jogando dinheiro, igual aquele pessoal que faz assim, sabe? Faz assim, jogando dinheiro para tudo que é lado, botou naquele revolvinho e vai tirando nota para tudo quanto é ela, joga as notas na cama e pula em cima. Sabe essas cenas de filme? Aí, de repente, despenca. Vem uma crise, um problema, um roubo, um desvio, alguma coisa acontece. Não é mole isso, não. Essa subida é complexa, mas a descida é ainda pior. E exatamente imersos nesse conceito que eu queria que você compreendesse, que o que Paulo diz é que ele aprendeu a viver. Não é uma característica de Paulo, não é uma coisa inata, ele não nasceu com isso, não é alguém que você pode dizer assim: olha que pessoa resignada, fulana é uma pessoa resignada, passou por tanta coisa, mas para ela tudo está bom, tudo está bem, tudo está interessante. Não é isso. Não é isso. Essa não foi uma questão que Paulo trouxe com ele, já veio no seu DNA, que aí nos faz dizer: seja como Paulo. O Evangelho não quer que nós sejamos como Paulo, o Evangelho quer que nós sejamos como Cristo. Paulo aprendeu a se contentar por causa de Cristo. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aí vem o versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra grega, o verbo aprender, ele está conectado ao Senhor. Então diz assim, a palavra no grego, Paulo não aprendeu de si mesmo, não foi alguma coisa que ele amadureceu, não foi alguma coisa que ele foi despertando nele mesmo, como se fosse uma coisa que já pertencesse a ele. Está dando para você entender? Não era uma coisa dele, não é uma característica. Sempre foi assim. Imagina nós dois conversando com a mãe de Paulo. E aí, como é que era Paulo? Paulinho desde pequeno era assim. Aliás, Saulinho desde pequeno era assim. Ele era resignado, ele era resiliente, para ele tudo estava bom, aprendeu a viver contente em toda e qualquer... Não é isso que a Bíblia diz que ele aprendeu, que foi um processo ao longo da sua vida cristã, que foi um período em que o Espírito Santo entrou dentro dele, a partir daquele caminho para a estrada de Damasco, quando os seus olhos espirituais foram abertos, a partir daquele instante a vida do apóstolo Paulo mudou. Então ele aprendeu, esse foi um aprendizado, a viver contente em toda e qualquer situação. E ele descreve, veja o que ele descreve. Ele descreve coisas que nós não gostamos. Pobreza, quem é que gosta? Reverendo, estou orando,
eu estou orando para esse ano 2020 eu ficar mais pobre. Nunca ninguém me disse isso. Nunca ninguém me pediu para orar, reverendo, ora, porque eu estou muito rico, eu estou querendo ficar pobre. Nunca ouvi isso em toda a minha vida, e acho que nem vou ouvir. Pobreza, depois no versículo 12, fala sobre humilhação. Mais à frente no versículo 12, ele fala sobre fartura, ele fala sobre fome, fartura, fala sobre abundância e escassez, ou seja, em todo esse processo que aqui está, o apóstolo Paulo percebe que ele só poderia aprender isso com Jesus. Com Jesus. Essa é a chave para o nosso entendimento aqui. Lembra que eu falei sobre a escola? Eu estou precisando aprender. Eu confesso a você que estou precisando aprender. Se você também está precisando, vamos nos matricular juntos hoje. Hoje nós vamos nos matricular nessa escola e vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Ainda que eu não veja solução alternativa, ainda que eu tenha perdas, ainda que eu esteja dentro de casa e não possa sair, ainda que eu esteja com medo de uma dificuldade que ronda o planeta inteiro, ainda que eu esteja sofrendo qualquer tipo de circunstância, ainda que eu abra a janela e o que eu veja na minha frente é um muro, eu não consigo ver nada bonito, nada gostoso, nada abençoado lá de fora, onde a minha esperança diminui, onde os meus olhos não conseguem avançar, Senhor, dá-me a bênção de viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a escola do contentamento. Nós podemos aprender, nós devemos aprender, nós precisamos aprender. E eu gosto de ver o apóstolo Paulo em ação, porque ele não apenas fala, mas ele vive. Eu quero pedir que você volte a sua Bíblia um pouquinho, no capítulo 3, versículos 13 e 14, agora eu vou ler alguns textos aqui, que parece que, sabe aquelas anotações de aula? Sabe quando o mestre está lá ensinando e você anota as coisas para depois você estudar? É essa imagem que eu fiquei. Eu fiquei com a imagem que Paulo estava na aula, matriculado na escola do contentamento, e foi ouvindo do mestre, e o que ele ouviu do mestre, ele anotou, e o que ele anotou, ele compartilhou com a igreja de Filipos. Veja, capítulo 3, versículo 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os seus olhos estão fincados lá na frente. Ele está vivendo uma circunstância adversa agora, mas ele continua a caminhar. Paulo está aprisionado, ele está preso em Roma, vendo o relógio da sua vida correr de forma acelerada. No capítulo 4, um pouquinho mais à frente, versículos 3 em diante, ele faz uma lista, parece aquele recorte de aula, aquelas anotações de sala de aula. Ele diz lá no versículo 4, alegrai-vos sempre, sempre, veja, sempre no Senhor, outra vez, sempre e outra vez os digo, alegrai-vos. Ele fala sobre moderação, ele fala no versículo 6 sobre a ansiedade, não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo isso é um retrato dessas aulas recolhidas e acolhidas na escola do contentamento. Segunda estação, contentamento. A primeira estação, cuidado. Segunda estação, contentamento. Deus cuida de nós e nos dá oportunidades para cuidar. Deus nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. E finalmente chegamos ao versículo 13, o mais conhecido do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Fale comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Deus nos fortalece. A terceira estação é a estação fortalecimento. Deus nos fortalece. Agora, analise comigo esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quem pode? Tudo pode. Quem pode, pode em quem? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, veja, a fonte do fortalecimento não sou eu. A fonte do fortalecimento não é você.
A fonte do fortalecimento é o Senhor, naquele que me fortalece. É Ele quem me fortalece, é Ele quem te fortalece, é Ele quem nos fortalece. A grande questão não é o que eu posso fazer, mas que eu preciso ser fortalecido. E sem essa força eu nada poderei fazer. Calma, a ênfase não está em você ou em mim. O texto não aponta uma centralidade do homem. Eu posso tudo. Você não pode nada. Não pode nada, a vida é um sopro. Quem somos nós para dizer que podemos alguma coisa? Estamos sendo confrontados todos os dias com essa realidade, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Todos os dias nós estamos sendo confrontados com esta palavra, com essa percepção. Nós não podemos nada em nós. Não há em mim e em você essa força. Nós recebemos a força, nós não geramos força. Quem gera a força é o Senhor, e Ele nos fortalece, e eu quero clamar ao Senhor que Ele fortaleça a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus nos deu várias capacidades, mas eu preciso que você compreenda que nessa escola do contentamento, uma das aulas mais preciosas é esse fortalecimento. É uma matéria muito importante. Essa matéria é muito importante, ela revela a nossa fraqueza, mas ela não nos deixa apenas no lugar da fraqueza. O que o Senhor faz é injetar em nós uma força cuja fonte é Ele. Paulo estava sendo fortalecido pelo Senhor. A sua carta claramente não parece a carta de alguém que está preso, mas ele estava preso quando escreveu essa carta. A força de Paulo não está nele. Mais uma vez, assim como o contentamento não é algo que veio no DNA dele, a força também não veio. Então não adianta ser, mas eu admiro muito o apóstolo Paulo, eu queria ser como o apóstolo Paulo. Olha, cada um tem a sua armadura, cada um tem a sua cruz. Jesus disse isso: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cada um de nós tem uma história. Então, quando você pensa assim, olha, eu queria ser como Paulo, ele é inatingível. Começa uma história de criar uma imagem de superioridade que não é o que o apóstolo Paulo quis e não é o que a Bíblia ensina. Nós podemos pedir ao Senhor que nos fortaleça, ou dizer, Senhor, assim como o Senhor fortaleceu o apóstolo Paulo, por favor, fortalece-me também. Porque eu preciso ter forças para vencer esse tempo, eu preciso ter força para vencer essa fase, eu preciso ter força para vencer essa dificuldade, essa enfermidade, eu preciso ter força para vencer um problema financeiro, uma crise no relacionamento, eu preciso ter forças que vêm de Deus. O versículo 13 não é uma frase a ser repetida até a gente acreditar. Tudo posso naquele que fortalece, tudo posso naquele que fortalece, tudo posso naquele que fortalece. Parece um mantra, gente que faz isso. Tem gente que faz isso, pega essa frase, coloca em algum lugar e começa a olhar para aquilo e repetir. Tudo posso aquele que fortalece, tudo posso aquele que fortalece. Olha, deixa eu te falar, tem um efeito psicológico. Funciona. Psicologicamente, não espiritualmente. Psicologicamente ele tem uma duração, a durabilidade é curta. Eu me encho de razão, eu me encho de força e vou caminhando, vou cair até que eu caia outra vez. Agora o fortalecimento que vem de Deus, ele vem de dentro, ele vem do alto, ele vem do Senhor para a nossa vida. Então esse é desse fortalecimento que a Bíblia fala. Tudo posso naquele que me fortalece. É alguém que foi fortalecido pelo Senhor, alguém, como eu estou dizendo, se matriculou na escola do contentamento e foi abençoado pelo Senhor com a força para vencer. Aliás, força e fraqueza são temas bem comuns para o apóstolo Paulo. Quando ele estava pedindo que se tirasse o espinho, Jesus diz para ele, é Jesus que fala com ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção, quem se acha forte demais, nunca será fortalecido pelo Senhor. Estou bem, estou fortão, estou de boas. Coríntios 12, 9 foi o que eu li. Agora eu vou ler 1 Coríntios 12, 10. Porque quando sou fraco, é que sou forte. O nosso fortalecimento vem do Senhor. Por quê? Porque nós revelamos a nossa fraqueza. Escuta, não dá para esconder nada de Deus. Você pode criar um tipo, fazer uma pose, mostrar sua força para alguém, mas Deus sabe como é que você está. Deus sabe o quanto você precisa ser fortalecido pelo Senhor. Então eu quero convidar você a orar comigo agora.
Nós precisamos orar juntos, porque Deus supre as nossas necessidades, irmãos. A primeira estação foi a estação cuidado. A segunda estação foi essa estação maravilhosa, que é a estação do contentamento. A terceira estação é a estação do fortalecimento. Guarda comigo, lembra do bonde? Nós entramos numa estação. A primeira estação que nós falamos foi a estação cuidado. Deus cuida de nós, e o Deus que cuida de nós nos ensina a cuidar dos outros. Deu para entender? A segunda coisa, Deus, Ele nos ensina a ser contentes. Veja, Deus nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Deus nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Quero convidar você a cantar com a gente, a orar nessa hora, porque nós precisamos muito dessa bênção de Deus sobre nós. Deus supre as nossas necessidades, amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque aí nós chegamos finalmente no versículo 19. E o versículo 19 ele é muito importante nesse contexto inteiro, porque quando diz a Bíblia, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso quer dizer que quem cuida, aprende a cuidar, aprende a viver contente em toda e qualquer situação, é fortalecido pelo Senhor, então já está suprido. As nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. O Senhor vai suprindo as nossas necessidades à medida que nós aprendemos, à medida que nós passamos por essas estações todas. Primeira estação, cuidado. Segunda estação, contentamento. Terceira estação, fortalecimento. Lembra disso? Então fecha aqui e presta atenção comigo. Nós vamos continuar a caminhada, nós vamos seguir, nós vamos avançar, e nós vamos pedir ao Senhor Deus que nos ajude. Lembre-se e agradeça, Deus tem cuidado de você, Ele tem suprido as suas necessidades, agradeça ao Senhor, mas não apenas isso, cuide de outras pessoas. A igreja de Filipos investia no ministério do apóstolo Paulo, mas eles faziam isso como oferta suave e aprazível a Deus. Quando você for colaborar com alguma ação na igreja, ou quando você for colaborar com alguma pessoa, não espere dela o agradecimento ou qualquer tipo de retorno, faça isso como uma oferta aprazível a Deus, que chega ao Senhor como aroma suave. Segunda coisa, pense bem se você não está precisando se matricular nessa escola do contentamento. Eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Agora eu sei que nessa escola a gente vai cair, vai subir, a gente vai olhar para um lado, não está bom, vai olhar para o outro e dizer, oh, meu amigo está indo bem, olha aquela pessoa que estudou comigo, olha como é que ela está bem, olha aquela pessoa, ela trabalhou, olha como é que a vida dele ou dela está realizada, olha como eu estou, eu podia ter mais, eu queria ter mais. É isso que o pecado faz, ele nos infla o tempo inteiro para olhar para o lado e não olhar para o alto. Olhar para o lado e não olhar para o alto. Eu olho para o lado e quero ter o que o outro tem, começo com vaidade, com egoísmo, desejos inadequados, ao invés de olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois nós somos fortalecidos pelo Senhor, e esse fortalecimento nos mostra o quanto nós já temos sido supridos pelo Senhor, mas ainda nos assegura com uma promessa de Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Ao longo da jornada, ao longo da caminhada, nós teremos aquilo que é necessário, não apenas para a nossa sobrevivência material, mas sobretudo espiritual. Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, o Senhor vai suprir. Não tenha medo, o Senhor vai suprir. Vai firme, o Senhor vai suprir. Caminhe com alegria, o Senhor vai suprir. E no final de tudo, faça como o apóstolo Paulo fez no versículo 20. Diga, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Ao nosso Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No final de tudo, glorifique a Deus. Cuidou de alguém? Glorifique a Deus. Foi cuidado por alguém? Glorifique a Deus. Foi cuidado pelo Senhor? Glorifique a Deus. Está aprendendo duramente, sofridamente, mas está aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação? Glorifique a Deus. Está sendo fortalecido? Deus está dando forças para avançar? Glorifique a Deus.
em todo tempo glorifique a Deus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.